Pensei assim: temos aqui uma tirania nova, uma tirania que não é derivada das ficções sociais. Então, de onde ela é derivada? Será derivada das qualidades naturais? Se é, adeus sociedade livre. Se uma sociedade onde estão em operação apenas as qualidades naturais dos homens, aquelas qualidades com que eles nascem, que devem só à natureza e sobre as quais não temos poder nenhum, se uma sociedade onde estão em operação apenas essas qualidades é um amontoado de tiranias, quem é que vai mexer o dedo mínimo para contribuir para a vinda dessa sociedade? Tirania por tirania, fica que está, que ao menos é aquela a que estamos habituados e que, por isso, fatalmente sentimos menos que sentiríamos uma tirania nova e com um caráter terrível de todas as coisas tirânicas que são diretamente da natureza. O não haver revolta possível contra ela. Como não há revolução contra ter que morrer, ou contra nascer baixo quando se preferia ter nascido alto. Mesmo eu já lhe provei que se por alguma razão não é realizável a sociedade anarquista, então deve existir, por ser mais natural que qualquer outra salvo aquela, a sociedade burguesa. Mas seria esta tirania que nascia assim entre nós realmente derivada das qualidades naturais? Ora, o que são as qualidades naturais? São o grau de inteligência, de imaginação, de vontade, etc., com que cada um nasce. Isto no campo mental, é claro, porque as qualidades naturais físicas não vêm para o caso. Ora, um tipo que, sem ser por uma razão derivada das ficções sociais, manda noutro, por força que o faz, por lhe ser superior em uma ou outra das qualidades naturais. Domina-o pelo emprego das suas qualidades naturais. Mas há uma coisa a ver. Esse emprego das qualidades naturais será legítimo? Isto é, será natural? Ora, qual é o emprego natural das nossas qualidades naturais? O servir os fins naturais da nossa personalidade. Ora, dominar alguém será um fim natural da nossa personalidade? Pode sê-lo. Há um caso em que pode sê-lo. É quando esse alguém está para nós num lugar de inimigo. Para o anarquista, é claro, quem está num lugar de inimigo é qualquer representante das ficções sociais e da sua tirania. Mais ninguém. Porque todos os outros homens são homens como ele e camaradas naturais. Ora, você bem vê, o caso da tirania que tínhamos estado criando entre nós não era este. A tirania que tínhamos estado criando era exercida sobre homens como nós, camaradas naturais, e, mais ainda, sobre homens duas vezes nossos camaradas, porque o eram também pela comunhão no mesmo ideal. Conclusão. Esta nossa tirania, se não era derivada das ficções sociais, também não era derivada das qualidades naturais. Era derivada de uma aplicação errada, de uma perversão das qualidades naturais. E essa perversão, de onde é que provinha? Tinha que provir de uma de duas coisas. Ou de um homem ser naturalmente mau, e, portanto, todas as qualidades naturais serem naturalmente pervertidas, ou de uma perversão resultante da longa permanência da humanidade numa atmosfera de ficções sociais, todas elas criadoras de tirania, e tendente, portanto, a tornar já instintivamente tirânico o uso mais natural das qualidades mais naturais. Ora, destas duas hipóteses, qual é que seria a verdadeira? De um modo satisfatório, isto é, rigorosamente lógico ou científico, era impossível determinar. O raciocínio não pode entrar com o problema, porque ele é de origem histórica ou científica e depende do conhecimento de fatos. Por seu lado, a ciência também não nos ajuda,
porque por mais longe que recuemos na história, encontramos sempre o homem vivendo sob um ou outro sistema de tirania social e, portanto, sempre num estado que nos não permite averiguar como é o homem quando vive em circunstâncias pura e inteiramente naturais. Não havendo maneira de determinar ao certo, temos que pender para o lado da maior probabilidade. E a maior probabilidade está na segunda hipótese. É mais natural supor que a longuíssima permanência da humanidade em ficções sociais criadoras de tirania faça cada homem nascer já com as suas qualidades naturais pervertidas, no sentido de tiranizar espontaneamente, mesmo em quem não pretenda tiranizar, do que supor que qualidades naturais podem ser naturalmente pervertidas, o que, de certo modo, representa uma contradição. Por isso, o pensador decide-se, como eu me decidi, com uma quase absoluta segurança, pela segunda hipótese. Temos, pois, que uma coisa é evidente. No estado social presente, não é possível um grupo de homens, por bem intencionados que estejam todos, por preocupados que estejam todos só em combater as ficções sociais e em trabalhar pela liberdade, trabalharem juntos sem que espontaneamente criem entre si tirania, sem criar entre si uma tirania nova, suplementar a das ficções sociais, sem destruir na prática tudo quanto querem na teoria, sem involuntariamente estorvar o mais possível o próprio intuito que querem promover. O que há a fazer? É muito simples, é trabalharmos todos para o mesmo fim, mas separados. Separados? Sim, você não seguiu o meu argumento? Segui. E não acha lógica? Não acha fatal esta conclusão? Acho sim, acho. O que não vejo bem é como isso. Já vou esclarecer, disse eu. Trabalharmos todos para o mesmo fim, mas separados. Trabalhando todos para o mesmo fim anarquista, cada um contribui com seu esforço para a destruição das ficções sociais, que é para onde o dirige, e para a criação da sociedade livre do futuro. E trabalhando separados, não podemos de modo nenhum criar tirania nova, porque nenhum tem ação sobre outro, e não pode, portanto, nem dominando-o, diminuir a liberdade, nem auxiliando-o, apagar-lhe. Trabalhando assim separados e para o mesmo fim anarquista, temos as duas vantagens, a do esforço conjunto e a da não criação de tirania nova. Continuamos unidos porque o estamos moralmente e trabalhamos do mesmo modo para o mesmo fim. Continuamos anarquistas porque cada um trabalha para a sociedade livre, mas deixamos de ser traidores, voluntários ou involuntários à nossa causa. Deixamos mesmo de poder sê-lo, porque nos colocamos pelo trabalho anarquista isolado, fora da influência deletéria das ficções sociais, no seu reflexo hereditário sobre as nossas qualidades que a natureza deu. É claro que toda esta tática se aplica ao que eu chamei o período de preparação para a Revolução Social. Arruinadas as defesas burguesas e reduzida a sociedade inteira ao estado de aceitação das doutrinas anarquistas, faltando só fazer a revolução social, então, para o golpe final, é que não pode continuar a ação separada. Mas nessa altura, já a sociedade livre estará virtualmente chegada. Já as coisas serão de outra maneira. A tática a que me refiro só diz respeito à ação anarquista em meio da sociedade burguesa, como agora, como no grupo a que eu pertencia. Era esse, até que enfim, o verdadeiro processo anarquista. Juntos, nada valíamos, que importasse, e, ainda por cima, nos tiranizávamos e nos estorvávamos uns aos outros e às nossas teorias. Separados, pouco também conseguiríamos, mas ao menos não estorvávamos a liberdade, não criávamos tirania nova. O que conseguíamos, pouco que fosse, era realmente conseguido, sem desvantagem nem perda. E de mais a mais,
Trabalhando assim separados, aprendíamos a confiar mais em nós mesmos, a não nos encostarmos uns aos outros, a tornarmos-nos mais livres já, a prepararmos-nos tanto pessoalmente como aos outros pelo nosso exemplo para o futuro. Fiquei radiante com essa descoberta. Fui logo expô-la aos meus camaradas. Foi uma das poucas vezes em que fui estúpido na minha vida. Imagine você que eu estava tão cheio da minha descoberta que esperava que eles concordassem. Não concordaram, é claro. Repontaram, meu amigo. Repontaram todos. Uns mais, outros menos. Tudo protestou. Não era isso. Isso não podia ser. Mas ninguém dizia o que era ou o que é que havia de ser. Argumentei e em resposta aos meus argumentos não obtive senão frases. Lixo. Coisas como essas que os ministros respondem nas câmaras quando não têm resposta nenhuma. Então, é que eu vi com que bestas e com que cobardões estava metido. Desmascararam-se. Aquela corja tinha nascido para escravos. Queriam ser anarquistas à custa alheia. Queriam liberdade, logo que fossem os outros que lá arranjassem, logo que lhes fosse dada como um rei dá um título. Quase todos eles são assim, os grandes lacaios. E você escamou-se? Sim, me escamei. Enfureci-me, pus-me aos coices, dei por paus e por pedras. Quase que me peguei com 2 ou 3 deles e acabei por me vir embora. Isolei-me. Veio-me um nojo daquela carneirada toda que você não imagina. Quase que descri do anarquismo. Quase que decidi não me importar mais com tudo aquilo. Mas passados uns dias, voltei a mim. Pensei que o ideal anarquista estava acima dessas quesilas. Eles não queriam ser anarquistas? Sê-lo-ia eu. Eles queriam só brincar aos libertários? Não estava eu para brincar num caso desses. Eles não tinham força para combater senão encostados uns aos outros e criando entre si um simulacro novo da tirania que diziam querer combater? Pois que o fizessem os parvos, se não serviam para mais, eu que não ia ser burguês por tão pouco. Continua nos próximos capítulos.